A segunda fase, a vida no campo de concentração. Apatia. O tipo de reação que acabamos de caracterizar começa a se alterar depois de poucos dias. Após o primeiro estágio de choque, o prisioneiro passa para o segundo estágio, a fase de relativa apatia. A pessoa, aos poucos, vai morrendo interiormente. Fora as diversas reações emotivas acima descritas, o prisioneiro recém-internado ainda experimenta, durante o primeiro período de sua estadia no campo, outras sensações extremamente torturantes que logo tenta suprimir. Surge, sobretudo, indizível saudade de seus familiares, uma saudade tão ardente que só resta uma sensação, a de se consumir. Além disso, há o nojo de toda a fealdade que o cerca, interior e exterior. Assim como a maioria dos seus companheiros, o prisioneiro está vestido em farrapos tais que a seu lado um espantalho teria ares de elegância. Entre as barracas, no campo de concentração, há somente um lodaçal. E quanto mais se trabalha em sua eliminação, tanto mais se entra em contato com a lama. É justamente o recém-internado que costuma ser destacado para grupos de trabalho nos quais terá que se ocupar com a limpeza de latrinas, eliminação de excrementos e coisas do tipo. Quando esses transportados sobre terreno acidentado, geralmente não escapamos de levar uns respingos do líquido abjeto. Qualquer gesto que revele uma tentativa de limpar o rosto, com certeza provocará uma bordoada do capo que se irrita com a excessiva sensibilidade do trabalhador. A mortificação dos sentimentos normais continua avançando. No começo, o prisioneiro desvia o olhar ao ser convocado, por exemplo, para assistir aos exercícios impostos a algum grupo como punição. Por enquanto, ele não consegue suportar a cena de pessoas sendo sadicamente torturadas, vendo companheiros subindo e baixando horas a fio na sujeira, ao ritmo ditado a porrete. Passados alguns dias ou semanas, contudo, ele já reage de forma diferente. De manhã cedo, ainda no escuro, está com um grupo de trabalho pronto para sair marchando numa das ruas do campo, frente ao porão de entrada. Ouve gritos, olha, observa como um companheiro seu é esmurrado até cair no chão. E isso se repete várias vezes. É levantado e sempre de novo derrubado a socos. Por quê? Porque está ardendo em febre, a qual começou durante a noite, o impossibilitando de ir ao ambulatório em tempo hábil para verificar sua temperatura e solicitar a licença. Agora, ele é punido pela vã tentativa de receber baixa de manhã para não precisar marchar para o trabalho externo. O recluso observador, em pleno segundo estágio de suas reações psíquicas, não mais tenta ignorar a cena. Indiferente, já insensível, pode ficar observando sem se perturbar. Outra, quando ele mesmo à noite fica se espremendo no ambulatório na esperança de receber 2 dias de repouso, por causa de suas lesões ou de edema em decorrência da fome, ou por causa de uma febre, de sorte que não necessita sair para o trabalho durante esses 2 dias, não se deixa perturbar ao ver um menino de uns 12 anos para o qual não havia mais calçados no campo, e que por isso for obrigado a ficar por horas a fio de pés descalços na neve, prestando serviços externos durante o dia. Os dedos dos pés do menino estão crestados de frio e o médico do ambulatório arranca, com a pinça, os tocos necróticos e enegrecidos de suas articulações. O nojo, o horror, o compadecimento, a revolta, tudo isso nosso observador já não pode sentir nesse momento. Padecentes, moribundos e mortos constituem uma cena tão corriqueira depois de algumas semanas dentro de um campo de concentração que não conseguem sensibilizá-lo mais. Por certo tempo, estive num barracão em que estavam aquartelados os que sofriam de tifo exantemático, em meio a pacientes com febre alta e em pleno delírio, muitos deles às portas da morte. Mais um acaba de morrer, que acontece pela enésima vez, sim, pela enésima vez, sem despertar um mínimo de reação ou sentimento. Fico observando como um companheiro depois do outro se aproxima do cadáver ainda quente. Um lhe surrupia o resto de batatas encardidas do almoço, outro verifica que os tamancos do cadáver ainda estão um pouco melhores que os seus próprios, um terceiro tira o paletó do morto.
Outro, afinal, ainda fica contente por poder surrupiar um barbante de verdade. Imagine! Fico olhando apático. Finalmente, dou-me um empurrão e me animo a convencer o enfermeiro a levar o corpo para fora do barracão, um galpão de chão batido. Quando ele resolve fazê-lo, pega o cadáver pelas pernas, rolando-o em direção ao estreito corredor entre duas fileiras de tábuas, uma à esquerda, uma à direita, sobre as quais estão deitados os 50 enfermos acometidos da febre, para então arrastá-lo pelo chão acidentado até chegar à porta do barracão. Dali sobe 2 degraus para fora em direção ao ar livre, o que já é um problema para nós debilitados pela fome crônica. Sem auxílio das mãos, sem nos puxarmos para cima segurando-nos nos postes, todos nós que já estamos há meses no campo, há muito não conseguimos mais levantar o próprio peso do corpo somente com a força das pernas. Para vencer esses 2 degraus de 20 centímetros, é preciso muito esforço. Agora, o homem chega até lá com o cadáver. Com muito esforço, ele se alça primeiro, depois o morto, primeiro as pernas, depois o tronco, finalmente o crânio, que dá lúgubres pancadas nos degraus. Logo em seguida é trazido o barril com a sopa, que é distribuída e avidamente sorvida. O meu lugar fica em frente à porta, do outro lado da barraca, próximo da única janelinha, um pouco acima do solo. Minhas mãos geladas se aconchegam à vasilha quente da sopa. Enquanto sorvo seu conteúdo sofregamente, por acaso dou uma espiada para fora da janela. Lá está o cadáver recém-tirado do barracão, a fitar a janela de olhos esbugalhados. Há apenas 2 horas eu estava conversando com esse companheiro. Continuo tomando minha sopa. Se eu não tivesse ficado espantado com a minha própria insensibilidade, de certa forma, por curiosidade profissional, essa experiência nem se teria fixado em minha memória, de tão pouco sentimento que o fato todo me despertou. O que dói? A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença, tudo isso são características do que designamos de segunda fase dentro das reações psicológicas do campo de concentração. Muito cedo também tornam a vítima insensível aos espancamentos diários e que acontecem cerca de cada hora. Essa ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. No campo, se é espancado pelas razões mais insignificantes, ou mesmo sem razão alguma. Por exemplo, no local da obra onde trabalho está sendo distribuída a merenda. Colocamo-nos em fila. Aquele que se encontrava atrás de mim deve ter se colocado talvez um palmo fora do alinhamento da fila, o que não deve ter agradado ao guarda SS. Talvez por um capricho de simetria ética, embora, do ponto de vista disciplinar, isso fosse completamente irrelevante e supérfluo. Afinal de contas, estávamos num terreno acidentado e ainda não bem nivelado. Eu, porém, não podia ter a menor ideia do que ocorria atrás de mim na fila, nem do que se passava na mente do guarda. De repente, senti 2 violentos golpes na minha cabeça. Só então me dei conta de que o guarda estava parado ao meu lado e tinha usado o cacetete. A dor física causada por golpes não é o mais importante, por sinal, não só para nós, prisioneiros adultos, mas também para crianças que recebiam castigo físico. A dor psicológica, a revolta pela injustiça ante a falta de qualquer razão é o que mais dói numa hora dessas. Assim, é compreensível que um golpe que nem chega a acertar eventualmente pode doer até muito mais. Exemplo: certa vez estive trabalhando numa estrada de ferro em plena tempestade de neve. Nem a tempestade seria razão suficiente para interromper o trabalho e, para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto em entupir com pedras os espaços debaixo dos trilhos. Paro por um momento a fim de tomar fôlego e me apoio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante o guarda se vira em minha direção e pensa, naturalmente, que estou vadiando. O que me dói agora, apesar de tudo e a despeito da insensibilidade crescente, não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada, e sim o fato de que para aquele guarda essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer um insulto.
Ao invés, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão e, como se estivesse brincando, atira em minha direção. Desse jeito, foi o que eu senti, chama-se a atenção de um bicho qualquer, assim se adverte o animal doméstico de seu dever, o animal com que se tem uma relação tão superficial que nem ao menos se chega a castigá-lo. O escárnio. O que mais dói ao ser golpeado é o escárnio. Estamos carregando dormentes longos e pesados sobre os trilhos cobertos de gelo. Se qualquer um de nós cair, há enorme perigo não só para o infeliz, mas também para os companheiros que junto com ele carregam o dormente. Um colega e velho amigo meu tem, de nascença, uma luxação na coxa. Ele se considera feliz por ainda conseguir trabalhar, uma vez que para pessoas com defeito físico como ele, a cada seleção significa uma morte certa na câmara de gás. Agora ele vai mancando ao longo dos trilhos, carregando um dormente excepcionalmente pesado. A poucos passos do lugar onde esses são empilhados, vejo que ele quase perde o equilíbrio, com perigo de cair e derrubar também aos outros. Como ainda não recebi um dormente para carregar, vou automaticamente em seu socorro para apoiá-lo e ajudá-lo a carregar. Eis que já desce o cacetete sobre minhas costas. Com uma gritaria louca, sou repreendido e mandado de volta. Mas poucos minutos antes, o mesmo supervisor acabara de me dizer em tom de deboche que nós, velhacos, não tínhamos espírito de camaradagem. De outra feita, a uma temperatura de 20 graus negativos, começamos a picar a camada superior do colchão, que estava completamente congelada em plena floresta, para assentar tubos de canalização de água. Na época, eu já estava bastante enfraquecido fisicamente. Chega o capataz, bochechudo, de faces rosadas. Seu rosto lembra uma perfeita cabeça de leitão. Noto que está usando luvas grossas que fazem muito bem naquele frio, enquanto nós temos que trabalhar sem elas. Além disso, trajo um casaco de couro forrado de peles. Ele me fixa por algum tempo calado. Tenho um mau presságio, pois à minha frente se vê um monte de terra que permite controlar perfeitamente o quanto já produzi. Então ele começa. Seu vagabundo, estou de olho em você o tempo todo. Ainda vou ensiná-lo a trabalhar mesmo que você tenha que arrancar a terra a dentes. Olha o que faço você esticar as canelas aqui mesmo. Em 2 dias acabo com sua raça. Logo se vê, em toda a sua vida nunca trabalhou. Afinal, o que você foi antes de vir aqui, seu porcalhão? Um comerciante? Hã? Vendedor? Para mim, tanto faz. Tenho que levar a sério sua ameaça de acabar comigo em pouco tempo. Fico parado de pé, o fito com firmeza nos olhos. Eu era médico, especialista. O quê? Médico? Você aliviava o bolso das pessoas, isso sim. Senhor capataz, por casualidade, meu trabalho principal era feito de graça em ambulatório para pobres. Isso foi demais. Ele se atira em cima de mim, me derruba no chão e berra feito um louco. Não lembro mais o que. Mas eu tive sorte. Um capo do meu grupo de trabalho mostrava-se muito reconhecido para comigo. Passei a ser seu protegido desde quando lhe dera atenção ao me contar seus casos amorosos e conflitos matrimoniais durante a marcha de várias horas rumo ao local da obra. Filo com visível compreensão profissional e o impressionei com uma diagnose caracterológica sobre sua pessoa e alguns conselhos psicoterapêuticos. Desde então, ele me tem muito grato. Já fazia vários dias que sua gratidão me era de grande valia. Isso porque mantinha um lugar reservado para mim ao seu lado, na primeira fileira de 5 da nossa coluna de trabalho, que perfazia geralmente 280 indivíduos. Isso para mim foi de valor enorme. Imagine-se a situação. De manhã cedo, ainda no escuro, entramos em forma. Todos têm medo de chegar muito tarde, pois terão que se postar nas últimas fileiras. Acontece que, em caso de se precisar homens para outro comando de trabalho, desagradável, impróprio, chega o chefe de campo, momento temido esse, para buscar o número necessário de prisioneiros, precisamente das últimas fileiras. Esses, então, têm que sair andando rumo a um comando de trabalho estranho e ao qual ninguém está habituado, sendo por isso muito temido por várias razões. Mas às vezes também acontece que o chefe do campo, no intuito de pegar os espertos,
pega justamente as primeiras fileiras de 5 homens. Qualquer súplica ou protesto é silenciado com alguns pontapés certeiros e as vítimas da sua escolha são tocadas aos berros e empurrões. Isso, porém, jamais poderia me acontecer enquanto durassem as confidências do meu capo. Eu tinha meu lugar de honra reservado e garantido ao seu lado. E havia mais um detalhe. Como era o caso com quase todos os internados no campo, nessa época eu já sofria de graves edemas provocados pela fome. Minhas pernas estavam tão inchadas e a pele tão esticada que já não conseguia dobrar direito os joelhos. Para enfiar os pés inchados nos sapatos, eu precisava deixá-los abertos. E mesmo que tivesse meias, não poderia calçá-las. Tinha sempre os pés molhados e os sapatos recheados de neve. A consequência foi que logo fiquei com os pés crestados e feridos. Literalmente, todo e qualquer passo que desse significava um pequeno martírio, muita dor. Além disso, ao marchar sobre os campos cobertos de neve, ia se acumulando gelo no calçado defeituoso. Repetidamente acontecia que um companheiro caía, fazendo com que os que vinham atrás também caíssem sobre ele. Neste caso, aquela parte da coluna tinha que parar e essa se dividia, mas não por muito tempo, pois imediatamente um dos guardas da escolta vinha correndo e choviam coronhadas sobre os companheiros para que se levantassem logo. Quanto mais à frente a gente estivesse na coluna, menos efeitos teriam sobre a respectiva fileira essas repetidas perturbações, e por isso, tanto menos se teria que ficar parado para então alcançar os outros na corrida, a despeito dos pés doloridos. Por isso me dava por satisfeito, porque podia, como médico e psiquiatra honorário do Sr. Capo, marchar ao lado dele na primeiríssima fileira e, por conseguinte, em ritmo uniforme. Isso para não falar de outras vantagens adicionais. Quando da distribuição da sopa ao meio-dia, enquanto ainda havia sopa, o Capo, ao chegar a minha vez, mergulhava a concha mais fundo do barril para apanhar algumas ervilhas. Naquela ocasião, portanto, esse capo, um ex-oficial, teve a coragem de segredar ao irritado capataz que ele me conhecia como bom trabalhador. Pouco adiantou, porém, mesmo assim, mais uma vez eu escapei com vida. No dia seguinte, o capo contrabandeou-me para outro comando de trabalho. Com esse episódio relativamente trivial à primeira vista, eu quis apenas mostrar que mesmo aquele que já perdeu a sensibilidade emocional ainda chega a ser tomado de revolta, não por brutalidade externa ou qualquer dor física, mas pelo escárnio que acompanha tudo isso. Naquela ocasião, o sangue me subiu violentamente à cabeça ao ouvir a desfaçatez de um indivíduo que não tinha a menor ideia da minha vida anterior. Um indivíduo, devo reconhecer que essa observação posterior perante os companheiros que me rodeavam me aliviou de certa forma, embora pareça infantil. Tão ordinário e de aspecto tão brutal que a enfermeira do hospital em que eu trabalhava não o teria deixado entrar, nem mesmo na sala de espera. Entretanto, também havia capatazes que tinham pena de nós e faziam o possível para amenizar nossa situação, ao menos no local da obra. É verdade que também eles frequentemente nos lançavam no rosto que um trabalhador normal em menos tempo renderia muito mais do que nós. Entretanto, aceitavam nossa réplica de que um trabalhador normal não se sustenta com 300 gramas de pão e 1 litro de sopa rala por dia. Teoricamente, na prática era menos que isso. De que um trabalhador normal não está submetido à mesma pressão psicológica que nós, que nada ficávamos sabendo dos nossos familiares, igualmente levados para outros campos de concentração ou logo executados em câmaras de gás. Que um trabalhador normal não se encontra sob constante ameaça de morte, diariamente a qualquer momento. Certa vez, dei-me até ao luxo de fazer a seguinte observação a um capataz de boa índole: se o senhor aprender comigo a fazer punções cerebrais em poucas semanas, assim como eu estou aprendendo a trabalhar com terra com o senhor, então gozará de todo o meu respeito. Ele até sorriu. A apatia, como principal sintoma da segunda fase, é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade, toda a atenção e, portanto, também os sentimentos se concentram em torno de um único objetivo: pura e simplesmente salvar a vida.
a própria vida e a de quem for possível. Assim, se podia ouvir repetidamente os companheiros dizerem, quando voltavam do local de trabalho ao campo à noitinha, numa exclamação bem típica: Então passou mais um dia.